Você chega no fim do dia cansado e decide deixar algumas coisas para amanhã. Por exemplo, aquela conversa difícil ou uma decisão que você já deveria ter tomado. Nesse momento, pode parecer só cansaço, mas quando isso vira padrão, deixa de ser cansaço e vira algo que começa a comandar as suas decisões sem que você perceba. Tem uma coisa que você precisa encarar com honestidade. O problema não é o cansaço, e sim o que você começou a fazer com ele. Porque estar cansado no fim do dia é normal. Você trabalhou, resolveu coisas, lidou com pressão. Isso é normal que o corpo sente. O problema é que em algum ponto isso deixou de ser só desgaste físico e virou o argumento para adiar decisões que já estavam maduras. E aí muda tudo. Você chega no fim do dia, sente o peso e decide resolver isso amanhã. Aquela conversa que estava pendente continua pendente. A mudança na rotina que você esperava, você deixa para uma fase melhor. O treino fica para a próxima semana e a organização financeira fica para o mês que vem. Isoladamente, nada disso parece grave. Só que isso não aconteceu uma vez. Isso virou padrão. E o padrão sempre vem acompanhado da mesma justificativa: estou exausto. Porém, presta atenção numa diferença importante. Descansar para recuperar energia é uma escolha estratégica. Agora, usar o cansaço para não decidir é outra coisa. Porque decidir traz desconforto imediato, traz consequência e também traz responsabilidade. No momento em que você decide, você assume que, se continuar errado, parte disso é responsabilidade sua. E isso pesa mais no orgulho do que no corpo. Então, quase sem perceber, você começa a sustentar a narrativa do homem sobrecarregado. Ela é socialmente aceita. Ninguém questiona alguém que diz estar no limite. As pessoas entendem. Algumas até admiram. Enquanto isso, os pontos da sua vida que mais exigem firmeza continuam exatamente onde estavam. E aqui entra a parte incômoda. O cansaço pode ser real, mas a paralisia não é automática. Uma coisa é reconhecer que o corpo precisa de pausa. Outra coisa é permitir que o estado do seu dia determine suas decisões. Quando isso acontece, você deixa de conduzir a própria vida e passa a reagir ao que está sentindo naquele momento. E quem reage ao próprio estado nunca constrói direção sólida, só mantém o que já está instalado. Olha para os últimos meses com frieza. Em algum momento, você empurrou uma decisão importante, dizendo que não tinha energia? Teve situação que precisava de posicionamento e você preferiu esperar o momento ideal? E aquela mudança que já está óbvia, continua parada porque o dia foi puxado demais? Isso não é sobre produtividade, é sobre responsabilidade. Sentir cansaço é humano. Agora, transformar cansaço em padrão de fuga é escolha. Enquanto você tratar exaustão como autorização automática para não agir, sua vida vai continuar esperando uma disposição perfeita que nunca chega. E ela não chega porque não é energia que está faltando. O que está faltando é posicionamento. Se isso incomoda, é porque você reconheceu o padrão. E quando reconhece, não dá mais para fingir que não viu. Agora, eu quero que você entenda como isso funciona na prática. Porque enquanto ficar só na ideia, parece teoria. Mas quando você enxerga um mecanismo, fica impossível não reconhecer. Sua mente sempre busca proteção. Isso não é fraqueza, é biologia. Quando o corpo está cansado, sua tolerância ao desconforto cai. Você fica menos paciente, você fica menos disposto a confronto e fica menos aberto à tensão.
Até aí, tudo normal. O problema começa quando o cérebro aprende que pode usar este estado como justificativa física, e ele aprende rápido. Imagina o momento em que surge uma decisão que exige confronto. Talvez seja cortar um gasto que já virou hábito, ou chamar alguém para uma conversa direta que você vem evitando. Quem sabe reorganizar sua rotina e admitir que está vivendo em uma forma desorganizada. No instante em que essa decisão aparece, vem junto uma tensão. Não é dor física, é responsabilidade batendo na porta. Só que você já está cansado. Então a mente sugere um atalho simples. Não é hora para isso. E você aceita. Quando aceita, sente alívio imediato. A decisão é adiada. A tensão diminui. Parece que você se protegeu. Porém, o que aconteceu ali foi treino. Cada vez que você adia uma decisão usando o cansaço como motivo, você ensina o próprio cérebro que esse é um caminho válido. Ele registra assim: desgaste significa suspensão de confronto. E o cérebro adora atalhos que reduzem desconfortos rápido. Com o tempo, não importa se o cansaço é grande ou pequeno, qualquer incômodo já vira argumento suficiente. Existe ainda um detalhe que quase ninguém percebe. Enquanto você não decide, você preserva a possibilidade. Nada muda. E se nada muda, você não corre o risco de errar de forma explícita. Decidir envolve risco. Não decidir mantém a ilusão de controle. Percebe como o mecanismo fecha? O cansaço reduz sua tolerância. A mente busca alívio imediato. Você adia, sente alívio, o padrão é reforçado. E isso vai se repetindo até virar automático. Não é falta de força, é repetição de um comportamento que foi recompensado com alívio. Você não está preso porque está exausto. Você está preso porque aprendeu a usar a exaustão como escudo. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica agir justamente quando a decisão é realmente importante. Isso não é drama, é condicionamento. Se você não enxerga o mecanismo, continua acreditando que o problema é energia. Só que energia nunca foi o ponto central. O ponto é a associação que você criou entre cansaço e permissão para não decidir. E a partir daí, a pergunta muda. Deixa de ser por que isso acontece e passa a ser outra. E essa quase sempre dói mais. O que está custando não aparece no fim do dia. Você não deita na cama e pensa: hoje perdi a autoridade interna. Na hora, parece só mais uma decisão adiada. Só que o impacto não fecha na agenda de hoje. Ele acumula nos anos. Porque quando você adia decisões repetidamente, algo começa a mudar na forma como você se enxerga. No começo, é quase imperceptível. Você ainda se vê como alguém responsável, só que cansado. Depois de um tempo, a narrativa muda por dentro. Em vez de "eu resolvo", vira "eu estou tentando sobreviver". Pode parecer detalhe, mas não é. Identidade se molda por repetição de comportamento. Se você age como alguém que evita confronto, sua mente passa a te classificar assim. E quando a própria imagem interna enfraquece, a autoridade vai junto. No trabalho, isso aparece antes do que você imagina. Não precisa ninguém te confrontar diretamente. As pessoas sentem. Sente quando alguém empurra definições importantes. Sente quanto uma decisão fica sempre para depois. Competência técnica não sustenta liderança sozinha. Liderança exige posicionamento no momento de tensão. Se você não assume, alguém assume por você.
E quando outro ocupa esse espaço, com frequência, sua influência diminui, mesmo que ninguém diga nada. Dentro de casa, o efeito é ainda mais sensível. Talvez sua família nunca formule isso com palavras, mas percebe quando você evita certos assuntos. Aquela conversa sobre limites, o direcionamento financeiro, a organização da rotina, dentre outras decisões que exigem firmeza. Se a resposta constante é "estou cansado demais para isso agora", a mensagem silenciosa é clara: não é prioridade. O respeito não desaparece de uma vez. Ele vai se ajustando para baixo milímetro por milímetro. Existe ainda um custo mais íntimo, que quase ninguém admite. Você começa a perder confiança em si mesmo, porque toda decisão adiada é uma pequena quebra de palavras interna. Você sabe o que precisa fazer. Você promete que vai fazer, porém não faz. Seu cérebro já registra. E na próxima vez que você disser que vai agir, uma parte já duvida. E essa dúvida repetida corrói a autoestima de forma prática. Não é discurso motivacional, é acúmulo de omissão. Percebe a gravidade disso? Não estamos falando de produtividade. Não estamos falando de performance física. Estamos falando de caráter em ação. Quando o cansaço vira desculpa constante para não decidir, você não só está atrasando tarefas, está treinando sua identidade para recuar sob pressão. E homem que recua sob pressão perde autoridade, perde no trabalho, perde dentro de casa e, principalmente, perde dentro de si. É isso que está em jogo, não é energia. É quem você está se tornando ao repetir esse padrão. E aí, a gente chega na parte que você costuma evitar, porque enquanto é análise, dá para ouvir tranquilo, mas quando a pergunta vira "o que fazer agora?", o desconforto aumenta. Só que não é para reorganizar a vida inteira, não é para montar uma rotina perfeita, e também não é para esperar aquele dia mágico em que você acorda cheio de energia. É mais simples do que parece. Você vai escolher uma decisão que está adiando por causa do cansaço. Só uma. Não é uma lista e não é um pacote completo. É aquela que veio na sua cabeça enquanto você ouvia tudo isso, mas você fingiu que não era com você. Pode ser aquela decisão que está parada há semanas, ou pode ser a decisão que está parada há meses. Agora é a parte importante. Você vai resolver isso mesmo estando cansado. Não amanhã descansado. E também não é para resolver quando sobrar tempo. É para você resolver essa decisão mesmo estando cansado. Porque o ponto de virada não está no nível de energia, está na quebra do padrão. Enquanto você só age quando se sente disposto, seu cérebro continua associando responsabilidade com condição favorável. No momento em que você age apesar do cansaço, algo muda internamente. Você ensina para si mesmo que estado físico não governa sua postura. Mostra que desconforto não suspende dever. A ação pode ser pequena no tamanho, mas precisa ser concreta. Pode ser marcar aquela conversa que você vem evitando, ou pode ser estabelecer um limite que já deveria ter sido dito. Ou também pode ser executar um ajuste financeiro que você já calculou várias vezes e nunca aplicou. O tamanho não é o ponto, mas a interrupção do ciclo é. Porque, enquanto você espera disposição para decidir, você está terceirizando sua firmeza para o humor do dia. E isso não é maturidade, é dependência de condição favorável. Homem adulto decide porque precisa decidir, não porque está animado. Então escolhe hoje a decisão que você está evitando, sem análise excessiva e sem negociação interna, e resolve. É possível que o cansaço continue depois, e provavelmente vai continuar.
Só que junto com ele vem outra coisa. Vem a sensação de que você conduziu em vez de ser conduzido. E é aí que o padrão começa a quebrar. Não com discurso e também não com motivação vazia, mas com uma decisão tomada no meio da exaustão. No fim das contas, a questão não é energia. A questão é quem você decide ser quando a energia não está alta. Porque agir em dia bom não prova muita coisa. Qualquer homem funciona quando dormiu bem, quando a agenda está leve e quando o humor ajuda. O caráter aparece em outro cenário. Ele aparece quando o dia foi longo, o corpo pede pausa e mesmo assim existe uma responsabilidade esperando posicionamento. É nesse ponto que a escolha fica clara. Você pode ser um homem que só funciona com condição favorável, aquele que precisa da noite perfeita de sono, da rotina organizada e da cabeça tranquila para assumir o que precisa ser feito. Ou pode ser o homem que entende que a vida adulta quase nunca entrega cenário ideal. E isso não tem a ver com se violentar, não tem a ver com ignorar limite físico real, tem a ver com não se esconder atrás dele. Existe uma diferença nítida entre descanso estratégico e fuga disfarçada. Quando o descanso é estratégico, ele prepara você para sustentar a responsabilidade depois. Já a fuga só empurra o que incomoda e enfraquece sua autoridade interna. Um fortalece, o outro corrói. A postura que você escolhe diante do cansaço molda o tipo de referência que você se torna. Seus filhos observam, mesmo quando estão distraídos. Sua mulher percebe, mesmo quando não comenta. Seus colegas identificam, mesmo quando não falam diretamente com você. Só que antes de todos eles, você sabe. Você sabe quando está pausando para manter firmeza. E também sabe quando está usando desgaste como proteção contra a decisão. Ser adulto é aceitar que o mundo não vai diminuir o ritmo para facilitar a sua postura. E diante disso, ou você ajusta sua posição interna, ou passa a depender das circunstâncias. E depender das circunstâncias é viver sempre condicionado. Não se trata de intensidade constante. O ponto é constância responsável. No próximo dia difícil, quando surgir aquela vontade automática de adiar mais uma vez, talvez a pergunta mude. Em vez de "estou cansado", a pergunta passa a ser "qual o meu dever aqui?". A resposta pode não ser confortável, e provavelmente não será. Só que ela revela, sem discurso e sem performance, quem você decidiu ser quando a energia não ajuda. E no fim, é isso que constrói autoridade. Não é a energia alta, mas sim a decisão tomada mesmo quando você está cansado. Se essa conversa fez sentido, este canal é para você. Se inscreva, não para consumir conteúdo para passar o tempo. Se inscreva para assumir responsabilidade e direção. A estrada não cobra pressa, cobra direção. A estrada começa agora.